Oi, gente! Vamos dar uma estudada no mês de maio para a gente ver quais são as energias, entender o momento que a gente está vivendo, trazer essa consciência para a gente se preparar para as coisas que nós podemos atravessar e prestar atenção, né, em como isso pode tocar as nossas vidas. É um mês que vai mexer bastante com a nossa mente, com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos, para abrir, para desconstruir repetições e a gente ter a mente mais aberta para ampliar as possibilidades, as trajetórias dos nossos caminhos, da nossa vida. Nós vamos estudar cada data agora e depois a gente vai estudar o mapa do mês. A gente começa no dia 1º com Marte, que é o planeta que mexe com as nossas decisões, as nossas atitudes, entrando no seu reinado no signo de Áries. Marte é o regente do signo de Áries, então ele se sente em casa, é a força da batalha, da conquista, da coragem, de se lançar de cabeça, através da sua intuição, em tudo que quer conquistar, em tudo que quer para si, abrir os caminhos, tomar iniciativas, e vem essa força de determinação de abrir novas portas. Já no dia 2, a gente tem um momento bem importante do mês, na verdade do ano, que Plutão fica retrógrado. Quando ele fica retrógrado, nós vamos passar pela revisão. Nós vamos olhar novamente para os assuntos que nós já estamos atravessando desde o ano passado, que a gente está sendo preparado para enfrentar as coisas que precisam ser finalizadas, coisas que já vêm passando por crises, para que a gente dê esse espaço da transformação, que é um processo lento, não é uma coisa fácil de fazer. Só que para isso a gente precisa enfrentar a desconstrução desse olhar em relação ao que a gente carrega, as coisas que nós sustentamos, ao controle disso tudo, para poder desconstruir a nossa visão do futuro também e poder desconstruir a forma como a gente se relaciona em sociedade para reformular e regenerar toda essa parte. No dia 8, a lua nova no signo de Touro começa um novo ciclo e é o mapa que a gente vai estudar daqui a pouco. Nós acabamos então o ciclo da lunação de Áries, que é o ciclo que mexeu bastante com o enfrentamento da nossa força dentro do nosso psicológico, de como a gente se sentia. A gente veio dos processos dos eclipses, né, que desencadearam ali situações e mudanças na vida, nas nossas histórias, para que a gente trabalhe agora um novo assunto, um novo cenário da nossa vida, né? Então a gente teve lá aquela turbulência emocional no mês de março, bem mexido por conta do primeiro eclipse. No segundo eclipse a gente foi juntando os pedaços para conseguir se refazer, ganhar mais força, e agora começa então o próximo ciclo, que é abrir essas possibilidades. No dia 15, a Lua fica crescente em Leão. A gente sempre tem um ciclo, né, uma transição. Então, até a metade do mês, a gente vai estar muito mais introspectivo. Lua minguante, a gente está fechado, finalizando processos. Depois, com a lua nova, do dia 8 ao dia 15, a gente está formando a semente, né, desse próximo momento, desse próximo ciclo. As coisas estão assim sendo gestadas dentro de nós. Quando chega na metade do mês, na lua crescente, é quando a gente começa a se voltar para fora e vivenciar as coisas que estão sendo elaboradas aqui dentro. E nesse momento começa as coisas que precisam acontecer, serem disparadas para a gente chegar onde precisa. Nesse processo, Mercúrio, no dia 16, no dia seguinte, entra no signo de Touro. Então, é o nosso raciocínio, é a nossa mente que vai olhar para as coisas que nós estamos construindo. A gente fica muito mais taciturno, pensativo, às vezes calado, também precisando de um tempo de elaboração e de planejamento. A gente bate muito na resistência que a gente tem dentro da mente para poder reorganizar, né? Então é um tempo que a gente vai trabalhar essa teimosia interna dos desapegos para reformular a nossa concepção das coisas. No dia 21,
o Sol entra no signo de Gêmeos. Então, a nossa consciência começa a ficar mais flexível, mais móvel, né? A gente fica mais antenado, mais perceptível, mais ligado, precisando arejar, precisando desse movimento, porque a mente está fazendo esse processo de precisar respirar, deixar as coisas mais leves, de não levar as coisas tão a sério de uma forma pesada, de poder brincar com o humor, rir de si mesmo, rir das situações, né? Entender que as coisas podem ter uma leveza. No dia 23, a gente chega na lua cheia de Sagitário, e é o momento ápice onde as coisas transbordam, né? Esse ciclo chega ali no cume, no auge do que precisa vir à tona. No dia seguinte, no dia 24, a Vênus, que são os nossos valores, que mexe muito com o nosso afetivo, também entra no signo de Gêmeos. Passa a ser muito mais importante a nossa interação, a nossa comunicação, a relação com as pessoas à nossa volta, como a gente lida, né, com os nossos pensamentos, o quanto é importante agora olhar para eles. No dia 27, Júpiter entra no signo de Gêmeos, e esse também é um momento muito importante do ano, porque Júpiter é o que a gente busca, é o ponto do foco que a gente quer alcançar, que leva a gente à expansão, a crescer. Então, onde ele está passando, ele amplia as coisas, e ele também entra nessa energia geminiana. Então, ele movimenta muito as questões das nossas ideias, né? Ele vai ampliar as oportunidades, vai abrir o leque da curiosidade. A gente fica com muitas possibilidades que podem dispersar esse foco, mas que também tem a necessidade de buscar mais conhecimento, de abrir, né, para mais caminhos. O Júpiter, ele passou agora há pouco pelo encontro com o planeta Urano, que foi um momento importante, que a gente fez uns estudos aqui, que é o momento da mudança, né? Onde tem ali, para mudar, a gente precisa ampliar, a gente precisa quebrar algumas coisas que estavam ali paradas no signo de Touro para ampliar. No dia 30, a Lua fica minguante no signo de Peixes e a gente volta para esse processo introspectivo de finalização para fazer a virada do mês. Esse é o mapa da lunação de Touro, da lua nova de Touro, que acontece no dia 8 de maio, à meia-noite e 23. Vamos dar uma passada rápida aqui na explicação técnica da leitura desse mapa para a gente ir para a interpretação dessas mensagens. Nós temos então para esse ciclo um ascendente em Aquário. A gente tem quase tudo concentrado aqui, em quem nós somos, o que nós temos e o que nós pensamos e a base do nosso ser, a nossa família, a nossa casa. Então, as coisas estão concentradas nesse campo. Dentro da nossa personalidade, nós estamos passando por um processo de mudança. A forma como a gente vê o mundo, como a gente se posiciona, como a gente entende, está passando por uma renovação que faz a gente olhar e mudar a nossa imagem. Mas ainda tem aqui Saturno em Peixes. Isso também é um trabalho da gente concretizar a nossa imaginação. Então, quando abre essa criatividade, esse espaço de recriação, a gente precisa materializar coisas que estão na nossa inspiração, estão acontecendo já dentro da nossa sensibilidade, dentro desse mundo imaginário, e a gente precisa dar espaço para conseguir corrigir, né, ver o que realmente é viável testar ou o que às vezes é uma fantasia. E isso começa a adentrar no campo das coisas que nós possuímos. Então, dentro do que a gente tem, né, dos valores aí, a gente tem o Saturno entrando no signo de Peixes, Netuno no Peixes, depois o Marte que entrou no signo de Áries e o Nó do Norte no signo de Áries. Ou seja, das coisas que nós temos, nós estamos trabalhando para conseguir realizar, concretizar, materializar esses sonhos, mas para isso também a gente precisa
escutar, né? O Netuno é a intuição, é o que nos guia, é a nossa capacidade de abrir mão e seguir em frente, porque nada é permanente e agora nós estamos num momento extremamente transitório, que a gente precisa doar, a gente precisa limpar, a gente precisa abstrair as coisas que nós temos arraigadas, que nós possuímos, mas também os apegos, né, as prioridades que a gente precisa soltar, sabe? Simplesmente abrir mão para poder abrir espaço para novas decisões, novas iniciativas, que é o encontro do nosso caminho. O que a gente precisa fazer a partir de agora, né? O que a gente precisa começar como recurso, como prioridade, como investimento, né? Nós estamos no momento de batalhar por isso, mas para começar algo novo, antes a gente precisa abrir mão do que precisa soltar. E aí, dentro da nossa cabeça, o que está acontecendo? A gente tem o Quirón e Mercúrio em Áries e depois a gente tem essa concentração enorme aqui, que é a Vênus com o Sol, com a Lua, com Urano, com Júpiter no signo de Touro, entrando também já na casa 4. Quirón e Mercúrio aqui, eles vão mexer nos nossos pensamentos a respeito das nossas feridas, dos nossos incômodos, vai olhar primeiro o que está doendo. Então, aonde pega no nosso ego, a gente vai estar pensando na gente primeiro. E aonde a gente se sente reativo na nossa compreensão, no nosso entendimento com a nossa cabeça, né? Como se a gente tivesse armado na defensiva e movido por causa das nossas dores. Aí a gente olha que é importante, então, agora buscar a segurança do que a gente quer construir. Só que para isso precisa passar por uma quebra, uma renovação de pensamentos. A gente precisa sair da repetição para poder crescer. E esses pensamentos, eles vêm de um padrão da nossa alma que vem de uma longa trajetória que às vezes é de um campo familiar, não é só nosso. Eu não estou dizendo que a culpa é da família, mas eu estou aqui trazendo que a nossa alma, ela tem uma identificação com a família que é pertencente. Nós não estamos ali aleatoriamente. Então, nós trazemos nessa afinidade padrões repetitivos, coisas que a gente tem tão inconsciente dentro da gente. Quando a gente olha um sistema familiar, histórias que se repetem, pensamentos, comportamentos, né, conceitos, né, que a gente vai repetindo sem perceber, às vezes até sem desejar, coisas que a gente também renega, que a gente exclui, né, que a gente precisa quebrar algumas coisas ali, e isso não quer dizer se separar e excluir mais, mas quebrar uma visão, uma forma e um padrão de pensamento que vem muito arraigado, não só por a gente ter um apego mental da repetição, mas desse padrão ser ainda dentro do campo familiar, ser muito mais forte, estar dentro da nossa alma. Então, o que a gente precisa olhar? Quais são os pensamentos que a gente fica preso, que a gente está todo dia repetindo na nossa cabeça? Essa repetição vai levar a gente para os mesmos lugares. A gente precisa abrir a mente e começar pensar de uma forma diferente para poder crescer, para poder expandir, para poder avançar. Então, o que acontece dentro da nossa cabeça, o primeiro laboratório, é dentro de casa, é com a família, porque a família é esse primeiro núcleo da sociedade. Se a gente está numa reformulação da sociedade, né, que o Plutão está fazendo lá esse processo, né, do aquário e fazendo essa desconstrução da nossa interação com esse social, o Plutão, ele está aqui na casa 12, né? Então, os enfrentamentos que nós passamos dentro do nosso emocional é enfrentar essa morte, é enfrentar, né, essa desconstrução de coisas que estão ali pesando nos nossos medos, na nossa autossabotagem, no nosso emocional. São coisas que a gente acaba, às vezes, projetando no que a gente nega, no que a gente afasta, mas porque a gente não quer ver na gente, não quer trabalhar, né, se fortalecer, se curar, se transformar dentro de si. Só que essa transformação é emocional. Então, ela faz exatamente o caminho do entendimento do que precisa abrir mão.
É quando a gente deixa esses processos, a gente desconstrói esse passado, essa rigidez, essa resistência, que não está levando a gente para um caminho diferente. Está fazendo a gente ficar parado, estagnado nas coisas que nós estamos repetindo há quanto tempo, há quantos anos, há quantas vidas, né? Então é um enfrentamento do que precisa ser finalizado mesmo, do que precisa se desapegar. A gente só cresce, só vai para frente quando a gente vai liberando espaço, né? Que nem uma máquina, né? Que a gente precisa ir liberando o HD para ir fazendo os upgrades, abrindo espaço para outras atualizações, a gente funciona da mesma forma. Se a gente não solta esse passado, fica ali remoendo as coisas, aliás, a gente fica preso, né, nos mesmos loopings, nas mesmas dores, e essas dores estão mais do que desgastadas, né? O Plutão está ali para a gente enfrentar essa finalização. Por isso a gente vai rever, a gente vai ter que enfrentar para superar. A gente precisa passar pela dor da transformação para poder se desapegar do que a gente tem hoje, né, como algo que a gente coloca a nossa segurança. A gente vai se desapegar de coisas que a gente fica segurando, que a gente não quer largar, que a gente tem dó de deixar. É uma peça, né, é uma propriedade, é alguma coisa que a gente possui, é alguma coisa que a gente precisa liberar espaço para construir uma nova história. E tudo está dentro da nossa cabeça. Então, se a gente tem um padrão, né, um pensamento que está todo dia ali, quando a gente acorda, está falando com a gente da mesma forma, a gente não vai para frente, a gente não vai buscar esse crescimento que só vai chegar através da renovação. Quando agora a gente fez a conjunção e conversamos bastante sobre ela de Urano com Júpiter, é o momento que a gente tem a possibilidade de avançar, de prosperar, de crescer, mas através da mudança. E a mudança é soltar tudo que nos prende. E o que prende está dentro da nossa visão. Está dentro da forma da gente enxergar. Se a gente consegue mudar o pensamento, a gente consegue abrir novas trajetórias. Se a gente fica lá jogando a pedra para o mesmo lugar e segurando, a gente vai ficar correndo atrás do rabo por mais quanto tempo. E a vida vai, através dessas forças, dessas mensagens, colocando cenários, colocando peças, colocando ali uma sincronia perfeita na nossa vida para que as coisas vão acontecendo, para a gente enfrentar as nossas resistências. São as semanas dos ciclos que são difíceis da gente enfrentar. O mês, a vida, ela é cíclica. Todo mês a gente vai ter a passagem que a gente se sente mais forte, o que a gente está elaborando, e aí tem um momento que é mais dolorido, que a gente fica mais para baixo, porque é natural a gente ter que olhar para esse cenário também. E aí depois a gente se eleva, a gente se centra, a gente se conecta, a gente junta os pedaços e aí a gente segue em frente. A gente está sempre passando por isso. E nessa volta de energia, quando a gente estiver pela lua crescente, é o momento que a gente vai estar enfrentando, depois do meio do mês, esse momento da dor. A gente precisa passar por ela, porque ela é o indicador, ela é o aprendizado. E os nossos pensamentos vão despertar através do que nos fere, do que nos incomoda, né, do que nos testa. É ali que a gente começa a sentir o incômodo, o apontamento do que a gente precisa enxergar e se dar conta para buscar, então, né, a sequência de priorizar uma construção nova. E para isso a gente precisa renovar. Busca ter um pensamento diferente. Busca olhar para cada situação, cada dia de uma forma nova. Hoje eu vou acordar e eu vou olhar para isso de um novo ângulo. Eu não vou repetir o que eu venho pensando todos os dias. Eu tenho um olhar para uma pessoa, eu não vou continuar pensando a mesma coisa dela, porque eu pus um carimbo, eu já sei, e quando eu me coloco dessa forma, eu não dou espaço para as coisas mudarem. Se não muda a minha visão, não muda a relação, porque eu não estou aberto, eu não estou dando espaço.
E esse cenário vai acontecer através das pessoas. O que vai estar passando na nossa cabeça, a gente vai espelhar através das pessoas à nossa volta. Para quem tem filhos, vai espelhar muito na escola também, as mudanças que acontecem nesse cenário. Então, é um momento importante de você observar o que seus filhos, ou você que ainda está na época escolar, está atravessando na sua vida, para você poder perceber que é um momento de mudanças de conceito, de visão, né, de interação, de ligação, de comunicação com as pessoas, para conseguir enxergar novos caminhos, novas oportunidades. Tudo que a gente pensa, a gente precisa selecionar e tomar cuidado. Então, quando a gente entra com a Vênus aqui em Touro, é o tempo que a gente vai ter para elaborar um pouco mais os projetos, os planos, para refazer tudo isso. A gente sempre vai reorganizar as coisas. Nós estamos num processo de evolução, nós não somos estagnados. E quando a gente fica estagnado, é quando a gente sofre, é quando vem a vida e acontecem coisas para empurrar a gente a sair desse lugar. E quanto mais a gente se segura, mais a gente fica preso ali na negação, que a gente não aceita seguir em frente, mais a dor vai crescendo, os processos vão ficando mais sérios e mais graves, para ver se a gente acorda e se mexe. Então, quanto antes a gente toma consciência, né, de entender que o caminho é abertura, e fazer a lição de abrir realmente os pensamentos e começar a fazer o exercício de pensar cada dia uma coisa diferente, olhar as coisas com uma nova consciência, tentar entender de um novo jeito. Sabe, alguém falou alguma coisa e eu tenho uma forma reativa já, no bate-pronto, no automático, né? Já pega na ferida, eu já tenho vontade de revidar. Começa a Linhares, né? Eu vou estar reativo. Para! Né? Elabora, dá esse tempo. O touro precisa desse tempo de avaliação. É melhor caminho mesmo eu continuar cego no automático? Onde isso vai me levar? Vai me levar no mais do mesmo. Se eu só vou crescer pela mudança, eu preciso ter esse tempo de reelaboração. E aí, vamos olhar mais a fundo. Se são processos de família, vamos estudar os comportamentos, as histórias, os padrões, as relações familiares. O que a gente vem refletindo? O que a gente vem enxergando? O que a gente vem atravessando nesses processos dentro de casa? Nós não estamos dentro de um lar, dentro de um grupo, por acaso. Ele é o primeiro laboratório, a primeira escola para a gente aprender a viver em sociedade. E dentro desse caminho, nós temos aqui, ó, esse triângulo vermelho, que o que está acontecendo dentro da nossa cabeça acontece primeiro dentro da nossa casa. Isso é desafiador porque tem uma desconstrução acontecendo com o mundo lá fora que está em crise, né, que é regido pelos enfrentamentos dos nossos medos, da nossa relação com os outros que precisa ser curada. E isso desponta justamente na renovação e na mudança de como eu me coloco em grupo, de como eu me coloco a respeito das pessoas. Esse mês ele está preparando a gente para lidar com o mundo lá fora. O mais importante que vai acontecer é dentro de casa. O vértex está aqui em Gêmeos, na casa 4. É dentro de casa que a gente começa a passar pelo processo de aprender a viver em sociedade de novo. Porque do jeito que ela tá falida. O nosso sentimento em relação a isso está doente. E isso precisa ser renovado. A forma da gente enxergar isso precisa ser revisada. A gente vive em comunidade, a gente vive em grupo, mas nós somos seres extremamente individualistas, egoístas, egocêntricos, que ainda não conseguem alcançar essa concepção, o quanto um interfere na vida do outro, o quanto nós estamos reunidos por uma afinidade da qual nós fazemos parte daquele grupo e não é aleatório. Então, quando a gente trabalha esse núcleo familiar primeiro, é a nossa escola de aprender a lidar com aquelas relações, com essas pessoas que estão à nossa volta, com os vizinhos, com os irmãos, com os parentes, com a escola,
para a gente poder exercer o nosso papel social, que nós estamos ainda aprendendo a caminhar em relação a ele. A sociedade, ela não vai se curar se a gente não fizer essa reeducação, e ela começa muito dentro da nossa cabeça. Talvez é o momento da gente olhar para a nossa família agora e reavaliar quais são os padrões e os conceitos que eu posso melhorar, que eu posso fazer um upgrade, que eu posso deixar alguns padrões e fazer um esforço a cada dia que eu tenho um pensamento novo, de tentar, por esse núcleo, encontrar um novo caminho para que essas relações melhorem, para que este lugar, essas interações avancem, para que eu evolua em relação a isso, para que eu consiga me expressar de uma forma mais afetuosa, mais gentil, mais consciente, mais calma, com mais paciência, sem precisar ficar aguentando tudo calado, mas trabalhar, né? Ter o tempo de que as coisas não precisam ser tudo briga, não precisa ser tudo uma disputa, não precisa ser o ego ferido explodindo e cuspindo para cada lado, né? Mas qual que é o meu papel nessa relação com o todo, né? Como que a gente vai progredir em humanidade? Como é que eu vou progredir na minha vida se eu continuo andando só? Nós estamos numa trajetória que a gente está reaprendendo a nossa identidade, mas essa reaprendizagem não quer dizer continuar no caminho egocêntrico, mas encontrar o que depende de mim, de quem eu sou, para eu poder reformular essa relação com o mundo à minha volta. E disso depende a reconstrução, a reestruturação, a cura e a regeneração do controle da humanidade, da sociedade, que é o que nós estamos atravessando ao longo desse ano, ao longo desse mês, ao longo desse processo. Então vamos pensar com carinho, né, refletir bastante, já que vai ser um mês que a gente vai pensar muito o que a gente pode enxergar diferente, o que a gente precisa perceber, o que a gente precisa conhecer, qual o pensamento que eu posso fazer uma trajetória diferente. Eu preciso tomar cuidado com o que eu penso, né? Porque uma hora que eu já soltei uma palavra, aquela palavra ela vai para o ar e ela vai ter um efeito e ela não volta, né? O que a gente joga no ar, isso se volta para a gente vai colher no momento. E o que eu estou jogando para o ar? O que eu estou causando? O que eu estou criando? Né? As palavras, elas têm um peso muito forte. Então, vamos elaborar melhor essa palavra, elaborar melhor essa comunicação. E antes dessa comunicação, vamos elaborar melhor esses pensamentos, porque tudo que eu estou projetando, a hora que eu solto, tem uma trajetória que eu não vou ter como barrar. É que nem quando eu vou jogar a bala de um canhão. Uma hora que eu disparei, eu não tenho mais como segurar. Eu não tenho mais como pegar de volta. Aquilo vai cair e vai causar um estrago. A nossa palavra é da mesma forma. Então a gente precisa recriar a nossa comunicação. E para isso, antes, a gente precisa recriar a nossa forma de pensar. Além de afetar a mente e as nossas palavras, a nossa relação com as pessoas, afeta os nossos caminhos. Então, como a gente circula, por onde a gente anda, talvez é o momento de você mudar o caminho que você faz. Se você vai todo dia pelo mesmo percurso, muda de percurso, pega outra rua, passa por um lugar que você não está acostumado, sai daquela repetição. É a mente que precisa encontrar novas possibilidades. E isso só vai acontecer se a gente estiver ligado, quando as coisas começarem a entrar em gêmeos, e da gente querer conhecer coisas novas, da gente ter curiosidade, da gente ter a necessidade de arejar, né, de sair desse lugar parado. Então, aproveita esse momento, né, para olhar para tudo com novos olhos, né? E a cada dia que você estiver passando, presta atenção no que você está pensando. Cada respiração que a gente faz, e olha quantas a gente faz durante um dia, passa um pensamento.
Quer se observar? Escreve o que você está pensando, faz um diário ou faz um exercício. Senta ali por 5 minutos e começa a escrever as coisas que estão passando na sua cabeça. Faz no dia seguinte, você vai ver o quanto as coisas estão se repetindo e você vai ver que tudo que você está pensando gira em torno de um tema único, né? E é isso que você precisa abrir. Você não vai encontrar uma solução, um crescimento, se você continuar dentro do mesmo padrão. Esse padrão precisa de renovação. Essa renovação que vai trazer a prosperidade, que vai trazer oportunidades, que vai trazer novos focos a ampliar a nossa cabeça. Júpiter vai entrar no signo de Gêmeos. É hora da gente buscar agora novos caminhos. E a gente precisa estar preparado para isso. É como se agora a gente virasse borboleta para poder voar pelo mundo, pelos conhecimentos, pelos lugares, em busca de novidade, porque a gente precisa disso. É isso, gente. É um mês para a gente pensar diferente a cada dia, com consciência, e é um exercício. Se a gente deixar no automático, a gente vai ter mais do mesmo. É uma lição de casa que a gente precisa fazer da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, de observação. É a nossa mente que precisa estar antenada, ligada. E não é só em notícias, é em conhecer o mundo com novos olhos. Tudo depende do nosso pensamento, da gente sair do reativo, sair do umbigo e começar a buscar novas soluções, novos olhares, novas interações, segurar um pouco mais um ímpeto, a dor que precisa ser curada, né? Essa força, ela não precisa explodir para fora, mas ela precisa fortalecer aqui dentro. Fica com Deus, gente, e um ótimo mês. Um beijo.